pessoal. Hoje na disciplina de Anatomia e Fisiologia Comparada dos Animais Domésticos, ministrada pelo professor Winston Peixoto Costa. Nosso grupo, que é composto por Dácio, Márcio, Tony e Vinícius, nós iremos abordar um tema de Anatomia e Fisiologia Comparada do aparelho reprodutor masculino dos animais domésticos, né? Essa aqui é o roteiro da nossa apresentação, que iremos abordar na apresentação de hoje. Vamos falar um pouco sobre a introdução, vamos falar a introdução, né? Aparelho reprodutor do macho, testículo, epididimo, ampolas diferentes, né? Glândulas acessórias, né? Glândulas ou vesículas seminais, próstata, glândulas bulbouretrais, pênis, prepúcio e abordar a conclusão, né? De antemão vem a pergunta, né? Qual a importância de se conhecer o aparelho reprodutor dos animais? Bom, pessoal, a resposta para isso, porque ao conhecer a anatomia do aparelho reprodutor dos animais domésticos, o pesquisador ou estudante, né, terá a base de conhecimento para pesquisas futuras, né, no qual o pesquisador ou estudante pode se aprofundar num estudo mais amplo, além de facilitar a compreensão de como funciona o aparelho reprodutor masculino do animal, dos animais. Por isso é importante conhecer a anatomia e funcionamento do aparelho reprodutor, para que o pesquisador ou estudante, com a base já, né, uma base, tenha compreensão do fenômeno pelo qual se perpetua a espécie, né, no caso a reprodução. Para isso, para facilitar o estudo do aparelho reprodutor do macho, seus órgãos podem ser classificados, né, classificado aqui, de acordo com sua localização anatômica, no qual ele pode ser classificado em órgãos genitais internos, né, que isso aí seria o duto diferente, glândulas acessórias, né, e a uretra pélvica, né. Já os órgãos genitais externos, né, nós podemos citar o testículo, que está aqui na imagem, né, para na imagem aqui, ó, o testículo e o epididimo, né? Sendo que o testículo também foi considerado como um órgão sexual, né? Testículo, o mouse aqui, o testículo foi considerado como um órgão sexual primário, enquanto o duto excretor, glândulas acessórias, o pênis e o prepúcio são considerados órgãos sexuais secundários. Aparelho reprodutor do macho. Para avaliar a capacidade reprodutiva do macho, é primordial conhecer a anatomia, né? Conhecer a anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor. Os órgãos genitais incluem testículos, epididimos, canais diferentes, ampolas diferentes, uretra, glândulas acessórias. No caso, glândulas acessórias é composta por próstata, glândulas seminais e glândulas bulbouretais, né? Pênis e o prepúcio que apresenta diferença entre espécies domésticas, né? Nessa parte aqui, nós podemos apresentar algumas características, né, dos órgãos reprodutores, a diferença dos machos, né, em algumas espécies domésticas. Vou citar aqui alguns exemplos. No caso do testículo, né, vamos falar aqui em medição em circunferência escrotal, expressada em centímetros. Quando nós pegamos aqui o bovino, ovino, equino, suíno, o canino e o felino, podemos ver que a circunferência escrotal, o equino ele tem a maior circunferência, né? Já aqui o epididimo, em termos de peso,
diâmetro longitudinal em centímetros, né? E peso em gramas. Eu acho, assim, eu tenho quase certeza que isso aqui é cabeça, corpo e a cauda, né? Nós podemos ver que em peso na cabeça, né? O bovino ele tem um maior peso, né? Seguido do, desculpa, o suíno tem o maior peso, né? O suíno tem o maior peso e segundo o bovino. Em diâmetro, né? Longitudinal, nós podemos ver que o equino tem um maior diâmetro no epididimo, né? Quando vamos para aqui, o duto diferente, diâmetro longitudinal em centímetros, né? Podemos ver que o bovino ele tem um maior diâmetro longitudinal, né? Do duto diferente. Ampola longitudinal, nós podemos observar que o equino tem um maior, uma leitura longitudinal em centímetros com maior valor, enquanto que o suíno, né, podemos ver a diferença, os lobos do tecido são espalhados, né? Já vemos diferença. Cada medição dessa você vê a diferença já, né, pessoal? Vamos pegar aqui uma parte aqui, o prepúcio, né? Em centímetro. Podemos observar aqui que o bovino ele tem um maior valor. Vamos passar aqui para a parte do aparelho reprodutor do macho. Sabe que o sistema genital masculino compreende os órgãos envolvidos no desenvolvimento, no armazenamento, no transporte e no armazenamento de gametas masculinos, que é o espermatozoide, pessoal. Eles consistem em um par de testículos, o duto contorcido do epididimo, o duto diferente, a uretra e as glândulas genitais acessórias. Nessa imagem aqui nós podemos ver, né, os espermatozoides do bovino, né? Aí eu trouxe aqui alguns aparelhos reprodutores dos machos, né, para ilustrar e vemos a diferença aqui. Eu vou explicar como acontece o processo, né? Aqui nós temos os órgãos genitais de um gato, do cão, né, de um touro, do suíno, aqui num garanhão, né? E a pergunta é como ocorre o processo? O testículo, né? Vou pegar aqui o testículo, ele produz o esperma e os hormônios, né? Deixa eu passar o mouse aqui para ficar melhor, tá? Aqui. O testículo produz o esperma e o hormônio, enquanto o epididimo armazena aqui, o epididimo armazena o espermatozoide durante o seu amadurecimento, antes de passarem para o duto diferente, passa aqui, ó, duto diferente aqui, ó, e pira a uretra. Bom, após isso, as glândulas acessórias também liberam suas secreções na uretra e contribuem para o volume do sêmen, né? A parte distal da uretra forma um caminho combinando com a passagem tanto da urina como do sêmen, e o pênis, que é o órgão copulador masculino, e deposita o sêmen no trato reprodutor feminino. Vamos aqui para o testículo. Bom, os testículos são órgãos sexuais primários que têm como função primária a produção de espermatozoide, né, função exócrina, e a produção de hormônios, esteroides, né, funções endócrina. Nas aves, em algumas espécies como elefantes, tatus, baleias e golfinhos, os testículos têm localização intracavitária, né? Já em suínos, gatos e alguns cães, a localização dos testículos é perianal. Você já deve ter visto o testículo de um suíno, ele é
na parte traseira, bem por trás do, do animal, né? Ambas as funções são reguladas por três diferentes controles, que seria circuito longo, circuito curto e circuito extra curto, né? Extra curto ou paraclino. Bom, o circuito longo ele é hipotálamo, né? Hipófise e gonada. Já o circuito curto ele é hipotálamo e hipólise. Já o circuito 3, né? Circuito extra curto, entre o túbulo, né? O túbulo semífero, né? E o tecido intersticial. Aqui, só para nós ilustrar, né? E conhecer melhor o aspecto anatômico do testículo, né? No qual nós podemos ver nessa imagem aqui a cabeça do epididimo, que é essa parte aqui, isso aqui é a cabeça do epididimo. O duto diferente aqui, nós podemos observar. No caso, a cabeça, o corpo seria esse aqui, o corpo do epididimo. E já aqui começa a cauda. Ao final da cauda tem o duto diferente. Aqui nós temos os dutos eferentes, né? Aqui, como falei, né? A rede têxtil, né? Que seria esses aqui. Os septos, né? Seria esses aqui. Septo. A túnica albigínea seria essa parte aqui do testículo. E os lobos que seriam essas partes avermelhadas aqui. Esta última aqui que eu falei, né? A cauda, né? A cauda do epididimo, né? Ela continua, né? Continua até o duto diferente, até essa parte aqui, até a parte aqui, que é incorporado ao cordão espermático, juntamente com os vasos sanguíneos e linfáticos, né, do testículo, para transportar o sêmen para a uretra durante o processo de ejaculação, né, dos animais masculinos. A parte terminal do duto diferente é conhecido como ampolas diferentes, né? Aqui, para nós diferenciar o testículo, nós temos o testículo de um touro e um testículo de um cachorro. A diferença aqui, o testículo e a estrutura adjacente, né? A estrutura adjacente aqui nós temos. Aqui nós temos o testículo, né? Aí no B nós teria o epididimo. Vou passar o mouse aqui, tá? Aqui é o B. Nesse 1 nós teria a cabeça do epididimo. Aqui o corpo, o 2 aqui o corpo e o final a cauda. Aí o C nós teremos aqui, nós não temos aqui no touro, né? Não dá para ver, não tem. O músculo cremaster, né? Esse C aqui, o músculo cremaster. O D, complexo pampiniforme, né? O E, o duto diferente, né? Aqui, o duto diferente. E não temos aqui o F no cachorro, né? Teremos aqui no touro, que é a túnica albigínea. O epididimo, né? O epididimo é uma estrutura adjacente ao testículo, né? Responsável por função como transporte, maturação e armazenamento do espermatozoide. Anatomicamente são reconhecidos como três porções, né? Como eu falei aqui, a cabeça, o corpo e a cauda, aqui, né? Pegando já o duto diferente. A diferença aqui é o epididimo, né? Como eu falei, aqui nós vemos, né?
cabeça, corpo e cauda, tanto do cachorro como do touro, do cachorro. Mais na frente nós temos o epididimo, né? De um garanhão, né? Você vai ver a diferença aqui na parte da cabeça, a posição, a cabeça, o corpo e a cauda aqui, aqui de um garanhão, né? Testículo de um garanhão aqui, testículo direito. Bom, pessoal, obrigado. Essa aqui foi minha parte. Eu vou passar a vez para os colegas e irão dar continuidade à apresentação. Olá, pessoal. Dando continuidade à apresentação dos colegas, né? Vou falar aqui um pouco para vocês dessas glândulas sexuais, que são essenciais no sistema reprodutor dos animais domésticos, né? Bom, o que são essas glândulas? A glândula sensorial nada mais é, aliás, acessoriais, nada mais é do que uma glândula fundamental no sistema reprodutor dos animais, né? Exceto em alguns, que vai ser explicado adiante, mas se tem origem de estruturas próximas ao rim primitivo, né? E desenvolve sob efeito de hormônios masculinos, testosterona e entre outros, né? Necessariamente são essenciais, né? Para que as estruturas masculinas elas possam ser fundamentais e ser eficazes na hora da reprodução. E são muito importantes nessa área, né? Segundo tópico, e quais são? Bom, elas são denominadas de ampolas ou ductos deferentes, glândulas vesiculares, que já foram chamadas de vesículas seminais, e as glândulas bulboretrais. Terceiro ponto, as glândulas acessórias, elas dependem do androgênio, né, dos testículos, para que a manutenção dessa área seja acontecida. Consequentemente, ela é fundamental para que aconteça essa manutenção. E por esse motivo, né, alguns cães que foram castrados ou aqueles que estão na zona, né, sazonal de acasalamento, eles podem apresentar algumas diminuições, né, algumas reduções no seu desenvolvimento, ou seja, elas não são responsáveis pela formação do plasma seminal. Consequentemente, né, representam uma maior parte do volume do volume ejaculado pelo animal. Na sequência, eu vou apresentar por partes, né, os tópicos que foram citados, começando pelas as ampolas, que são nada mais nada menos que a dilatação, que é sofrida, né, pelas partes, nas extremidades distais, né, dos ductos deferentes, onde são bastante desenvolvidos pelo garanhão, são também encontrados no touro e no carneiro, só que tem uma exceção que no cão e no porco ela é ausente, né? Ela é desembarcada, né? Ela desembarca no ducto deferente e contribui para a formação do sêmen. Na sequência, a gente tem a glândula reticular, vesiculares, que são glândulas pares e desembocam, né? Juntamente com o ducto deferente, que são que através desses vários ductos, né? Incluindo os ductos ejaculatórios, que ficam no interior da uretra pélvica, que imediatamente são ligados à parte caudal para que possa completar o ciclo na bexiga, né? Então,
Vale ressaltar também que essas glândulas elas são ausentes nos cachorros, nos cães. Na sequência, tem as glândulas bulboretrais, né, que são nada mais nada menos que estão localizadas ao lado, né, da uretra pélvica, estando ali próxima do bulbo e do pênis, né, aliás, do bulbo do pênis e imediatamente no interior ao músculo, né, que fica, que é justamente o músculo bulbo cavernoso, desculpa, e também o músculo, nos músculos craniais. Elas estão presentes em quase todos os animais domésticos, né, exceto no cão, e apresenta extremamente algumas formas cilíndricas, né? Pode apresentar algumas formas cilíndricas no varão, né? Que é o barrão, e são em algum vestígio também nos gatos. São muito importantes na preparação da uretra, né? Para a ejaculação, e as suas secreções, né? Que são formadas a partir do fluido, né? Através de um pequeno ducto, que é bem curto, para a uretra peniana, e faz com que o pênis fique ereto. Ele comprime as glândulas. Comprimindo as glândulas, consequentemente, o pênis vai ficar ereto. Então, pessoal, na sequência vai ser retomado esse assunto, né? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Bom, agora eu vou dar continuidade ao resto do trabalho. Vou falar um pouquinho sobre a próstata, que está presente em todas as espécies domésticas e é conhecida por duas partes. Uma parte está difusamente espalhada no interior da parede uretral pélvica e a outra é o corpo compacto, localizado externamente ao músculo uretral. Essas duas partes são drenadas por vários pequenos ductos. Os pequenos ruminantes apresentam a parte difusa ou disseminada, já os equinos apenas a parte compacta. E os cães e gatos, como está aqui no slide, a parte disseminada é vestigial. Entretanto, a parte compacta é muito grande e globular, tão desenvolvida que circunda completamente ou quase completamente a uretra. E na próstata também, o que acontece é a secreção da próstata, que é onde acontece a formação da ejaculação. E nas espécies, essa ejaculação pode ser de diferentes proporções. Os ruminantes pode ser de 4 a 6%, nos cavalos de 25 a 30%, no porco de 60%, no gato de 14%. E aqui eu botei aqui a do cão, que é o único animal que é 100%, porque é, eles apresentam essa glândula. É a única glândula que ele tem para fazer essa secreção, por isso que é 100% aqui. Aqui tem a imagem da próstata, onde ela é localizada, aqui que engloba o primeiro trecho da uretra, essa parte aqui, que aqui por dentro é onde passa a uretra. Aqui é um exemplo de um cachorro. Está aqui sua posição ventralmente. Aqui eu botei uma imagem de diferentes animais e as próstatas. Nessa aqui, na primeira, é a do garanhão, do cavalo. Aqui é de um touro. Aqui é de um porco. E aqui é a do cão. Bem grande essa aqui do cão, a próstata.
E aqui eu vou falar agora das glândulas bulbouretrais, que são pares tubulares que apresentam epitélio secretor e repousa sobre a uretra perto da saída da cavidade pélvica. Presente em todos os machos, exceto no cão. Coberta por um tecido fibroso e por parte do músculo subesponjoso ou bulbo uretral. Sua função é basicamente lubrificar a uretra para a passagem da ejaculação. Isto porque a secreção dessas glândulas faz parte da pré-ejaculação. Aí eu coloquei aqui, com exceção ao porco e o gato. Que o porco, no caso do porco, considera-se que faz parte da sua ejaculação e não da pré-ejaculação, devido fazer parte de 15 a 30% da ejaculação dele. E do gato também, que é cerca de 53% da ejaculação provém dessa glândula. Está aqui uma imagem que eu coloquei, onde é localizada aqui a do garanhão, a do touro e aqui a do porco. E a do cão, né, que não possui. Bom, continuando aqui a apresentação e agora já indo para o final dela, falando um pouco a respeito do pênis, dos músculos envolvidos, o que é ereção, ejaculação e tal, e fazer uma comparação entre os animais domésticos, né? Então, em todos os mamíferos domésticos, o pênis fica suspenso na face ventral entre as coxas do animal. Ele pode ser dividido em raiz, corpo e glande. E todas as partes formadas por tecido esponjoso e cavernoso, com tecido erétil também. No cão, a gente tem a formação do osso peniano a partir de uma modificação desse corpo cavernoso da glande. É uma diferença que a gente encontra em cão, em gato também, se eu não me engano tem osso peniano. E aí a gente tem o dorso e o ventre do pênis, né? No dorso encontra um suco mais raso, que vai ser formado aí pelos corpos, né, cavernosos esponjosos, né, que vão dar essa conformação do suco. E a face ventral do pênis, o suco é mais profundo porque ele acomoda a uretra e o corpo esponjoso. Então, corpo cavernoso par, né? Ele é formado por duas colunas de tecido erétil, aqui tá errado, é erétil, e está disposto no sentido distal do corpo do pênis. Então, nesse sentido aqui. Se convergem, porém, eles estão separados por septos ali que permite a identificação de cada um dos dois. O corpo esponjoso ímpar é uma terceira coluna, né, de tecido erétil. Ele é mais delicado, com septos mais finos do que o corpo cavernoso. Ele tem um maior espaço para preenchimento de sangue, sua parte mais distal forma a glande. Em todos os mamíferos domésticos, encontramos na extremidade da glande o ósteo externo da uretra, que é aquele buraquinho por onde, nesse caso aqui, está saindo o processo uretral, que é uma exceção, né, dos ruminantes, que esse processo uretral ele se estende para além da glande, né? Não, o pênis não termina na glande, ele tem essa continuação aqui. E ainda com relação ao corpo cavernoso, a gente pode diferenciar dois tipos de pênis entre os animais domésticos, que é o fibroelástico e o músculo cavernoso. Nos fibroelásticos existe um pequeno espaço para o sangue.
Ele é bastante dividido por tecido fibroelástico, um tecido mais resistente, né? Exibe flexura sigmoide, pouco sangue adicional no, quando, no momento da ereção, né? Com pouco fluxo de sangue, já consegue deixar o pênis ereto. E ele é característico de ruminantes e suínos, embora exista alguns estudiosos da área que consideram que o pênis dos suínos ele possa pertencer ao tipo músculo cavernoso. Os músculos cavernosos, diferente dos fibroelásticos, eles têm maior espaço para o sangue. As divisões dentro deles são mais delicadas, não é um tecido tão resistente. Ele precisa de mais sangue para alcançar a ereção e, e com isso ele proporciona um aumento significativo do diâmetro e do comprimento do pênis, né? E ele é característico em equinos e carnívoros. Então aqui, né, o pênis de um cão e de um touro. E aqui é um tecido bem mais grosso, né, da túnica albugínea, que recobre que recobre não, né, que envolve o pênis. E aqui ela é bem mais fininha, que tem a ver com fibroelásticos, né, e músculo cavernosos. Ah, agora, falando mais da glande, né, ela possui formato diferente em cada espécie e isso vai ter a ver com a compatibilidade entre machos e fêmeas daquela espécie. Algumas características diferentes entre os animais domésticos aí, né, os mamíferos que a gente estuda. No cavalo, ela possui uma forma mais de cogumelo. O cão, ela se desdobra também no tal do osso peniano, que se divide numa parte longa e um bulbo da glande, que é específico para o encaixe com a fêmea e tal. Nos gatos, o pênis ele já é orientado, quando ele está em repouso, ele é orientado no sentido caudal, né? E durante a ereção ele inverte esse sentido. E ele também possui essas papilas queratinizadas que estão dispostas em todas as direções, dispostas radialmente em todas as direções. E elas ficam mais evidentes durante a ereção. Nos suínos, né, tem essa torção no eixo longitudinal do pênis, né, no sentido do comprimento dele, ela tem uma torção, e a glande é uma parte pequena, ela não é tão destacada. No touro, a glande também é pequena, ela é assimétrica e levemente espiralada. E nos pequenos ruminantes, como a gente viu ali atrás, o processo uretral é bem característico, né? Ele segue para fora da glande em alguns centímetros. O prepúcio é uma quantidade de pele ali, né? Uma dobra de pele que cobre a extremidade livre do pênis, né? A extremidade distal do pênis. Quando ele está em estado de repouso, ela é formada por duas lâminas, né? Uma interna e uma externa. No equino tem uma característica particular que esse prepúcio ele tem uma prega adicional que permite esse alongamento do pênis durante a ereção, porque como ele é músculo cavernoso, ele distende mais de tamanho e diâmetro. Ele necessita também de mais sangue, né? Na parte que vai falar de ereção, a gente vai ver isso de novo. A lâmina externa é a pele que está voltada para o lado exterior, e a interna é a que está voltada para o interior do corpo do animal e possui ali glândulas e tecidos linfóides que eles são capazes de secretar esse esmegma que vai facilitar a penetração. Ele pode ser retraído e projetado através de uma musculatura estriada. E no caso dos ruminantes, eles possuem eles são os únicos que possuem esse músculo prepucial cranial. Em ruminantes e suínos, a entrada do prepúcio é coberta por pelos longos. Então tem uma quantidade de pelo ali bem
no prepúcio, na abertura dele. Músculos do pênis. Tem os isquiocavernosos, os bulboesponjosos e os músculos retratores do pênis. Músculos retratores do pênis. O isquiocavernoso, eles são mais fortes e localizados na raiz do pênis, né? Que a gente lá atrás viu que ele pode ser dividido em raiz, corpo e glande e tal. Então esses aqui são mais localizados na raiz. Bulbos esponjosos, eles são a continuação do músculo uretral estriado. Ele envolve mais a parte pélvica da uretra e nos tipos fibroelásticos de pênis, ele se limita ao terço proximal do pênis, aquele primeiro terço, enquanto que no garanhão, no equino, ele consegue ir até a extremidade, a parte mais distal do pênis. O músculo retrator do pênis é composto de fibras musculares lisas, em espécie com flexura sigmoide, né, que é o caso dos suínos ruminantes. Ele se fixa ao arco caudal dessa flexura e no tipo de pênis músculo cavernoso, ele acompanha o músculo bulbo esponjoso até a extremidade do pênis. Com relação à ereção e ejaculação, a gente tem que, para acontecer a ereção, precisa acontecer um aumento do fluxo sanguíneo para o pênis, com o enchimento primeiro do corpo cavernoso e depois do corpo esponjoso. Aí esse processo se intensifica com o aumento da pressão interna do tecido erétil. Após a ejaculação, o corpo cavernoso se esvazia antes do corpo esponjoso e ocorre a consequente redução da pressão. O transporte do sêmen ele é feito em direção à ampola do ducto deferente, através de movimentos peristálticos de músculos lisos, e para mobilidade espermática, os hormônios andrógenos têm um efeito positivo. Então, no pênis músculo cavernoso, que ele precisa de mais sangue para ficar ereto, é uma ereção que leva mais tempo, enquanto que nos fibroelásticos, que ele precisa de menos sangue, ela acontece de modo mais rápido. Aqui no fibroelástico não se tem uma variação muito grande de diâmetro e comprimento, enquanto no músculo cavernoso essa variação ela já é significativa. Bom, então para concluir de vez a apresentação, só para a gente ter um panorama geral, que o sistema reprodutor ele não está sozinho ali, né? Ele está junto, inclusive, com o sistema urinário e compartilham os mesmos órgãos, né? Compartilham o mesmo ponto de origem, que é do mesoderma intermediário, e a porção final, que compartilha a uretra. Que no caso está mostrando, né, o órgão urogenital, que é como alguns livros trazem como forma mais correta, de um cão. E ter também em mente que o sexo ele é definido no momento da junção dos gametas, porém essa diferenciação morfológica vai ocorrer só posteriormente. E as diferenciações que levam à formação do órgão reprodutivo masculino depende da testosterona que é produzida lá nos testículos em desenvolvimento. Então, os testículos começam a se desenvolver antes e eles já, na fase de desenvolvimento, vão produzir alguns hormônios que vão levar ao desenvolvimento do pênis, no caso dos machos. E sem a presença desses hormônios, né, como testosterona, hormônio antimuleriano e a insulina 3, todos eles sintetizados no testículo, o trato genital se desenvolveria no feminino. É isso, a nossa apresentação. Muito obrigado.